Bitcoin ou ouro? Bem, essa questão tem sido a prioridade de muitos investidores há muito tempo, e já os vimos movimentar milhões de dólares entre estes dois ativos enquanto muitos tentam encontrar uma resposta definitiva. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Geopolítica da Moeda. No vídeo de hoje a nossa equipe irá tentar responder a essa pergunta, mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perderes vídeos como esse. O nosso canal trata sobre vários assuntos que envolvem finanças, investimento, geopolítica e muito mais. Se um desses assuntos te interessa, então clica no botão de se inscrever. E agora, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bitcoin ou ouro? Qual deles é o melhor para investir? Bem, por um lado, o ouro é testado e comprovado, é uma forma comprovada de armazenar valor. Por outro lado, o Bitcoin é novo, é ouro digital, que muitos acreditam estar destinado a se tornar maior que a versão analógica. Então, hoje vamos comparar o Bitcoin e o ouro para determinar de uma vez por todas qual deles vence como a melhor reserva de valor do mundo. Vamos começar com a métrica de preço, a favorita de todos. A história do preço do ouro provavelmente começa com a própria civilização humana. Ele é considerado valioso há mais de 6.000 anos. Como fato aparente, o artefacto de ouro mais antigo foi encontrado na Bulgária em 2016. Agora, infelizmente, o preço do ouro naquela época é desconhecido. Isto é verdade durante a maior parte do período antes da Era Comum, até cerca de 550 a.C., quando o ouro começou a ser usado como dinheiro na Turquia moderna. Mesmo então, o registro do valor do ouro não era claro até que a Inglaterra começou a usá-lo como dinheiro no século XIII. De acordo com o balanço, o preço do ouro por onça em 1247 era de cerca de 90 pence, que equivale a centavos de dólar americano, mas para libras esterlinas, se você fizer as contas, isso resulta em um retorno de cerca de 18.000 vezes do preço inicial do ouro até seu valor recente, o que equivale a pouco menos de 2.100 dólares. Agora, quanto ao Bitcoin, seu valor era tecnicamente zero quando as primeiras moedas Bitcoin foram extraídas em janeiro de 2009. De acordo com o site americano Thinking.com, o preço mais antigo registrado nas negociações foi de 9 centavos em julho de 2010. Isso representa um retorno de 760.000 vezes do valor inicial. Em 2021, Bitcoin atingiu o valor máximo equivalente a 69.000 dólares. Isso provavelmente torna o Bitcoin o ativo com o melhor desempenho de todos os tempos, mas há algumas ressalvas. Primeiro, o preço do Bitcoin tem sido extremamente volátil e é possível que também detenha o título de mais volátil de todos os tempos. Segundo, o Bitcoin é totalmente novo em relação ao ouro. Pare um segundo para considerar que o ouro sobreviveu a todos os outros ativos e moedas que já existiram. Embora o preço do ouro não tenha tido um desempenho tão bom quanto o do Bitcoin, seu histórico sugere que ele continuará a existir muito depois do desaparecimento do Bitcoin. Ninguém sabe quando isso acontecerá, mas alguns acreditam que o Bitcoin entrará em colapso quando o último Bitcoin for extraído daqui a cerca de 100 anos. Iremos fazer um vídeo a explicar o que pode acontecer quando o último Bitcoin for minerado, então se inscreva e ative as notificações para ser notificado quando o vídeo for publicado. Agora, a terceira métrica é a oferta e a demanda econômica. Começando com Bitcoin, o fornecimento de Bitcoin é fixo programaticamente, haverá apenas 21 milhões de Bitcoin. O cronograma de fornecimento de Bitcoin é predeterminado, novas moedas são criadas a cada 10 minutos. E a cada 4 anos o número de Bitcoin criados com cada novo bloco é reduzido pela metade. De acordo com o Google, a taxa de inflação anual do Bitcoin está atualmente em torno de 1,7%. Logicamente, a taxa de inflação anual do Bitcoin será cortada pela metade após o próximo halving do Bitcoin, que deverá ocorrer em abril de 2024. Também iremos fazer um vídeo a explicar sobre o Bitcoin halving que acontece de 4 em 4 anos. Observe que esta taxa de inflação não leva em consideração todos os Bitcoin que foi perdido ou será perdido no futuro. Agora, quando se trata de demanda por Bitcoin, há muitas maneiras de medi-la.
Uma forma é o número de carteiras Bitcoin que possuem uma quantidade de Bitcoin maior que zero. De acordo com o jornal americano Glassnode, existem mais de 45 milhões de endereços de carteiras Bitcoin diferentes de zero, um aumento de 45 vezes na última década, um número que continua aumentando. Quanto ao ouro, seu fornecimento exato é desconhecido. O Conselho Mundial do Ouro estima que cerca de 210 mil toneladas de ouro estão acima do solo e que cerca de 60 mil toneladas de ouro ainda não foram extraídas. Desde 2003, 1.000 toneladas de ouro são extraídas a cada ano, criando uma taxa de inflação anual de 1 a 2%. No ano passado estava perto de 2%. Quando se trata da demanda de ouro, há também muitas formas de a medir. A demanda média de ouro é de cerca de 3.000 toneladas por ano. Esse ano houve uma maior demanda do ouro, a demanda foi maior que nos últimos 11 anos, acima de 4.100 toneladas, principalmente devido à compra recorde de ouro pelos bancos centrais. Agora, não se sabe qual a percentagem da população global que possui ouro. No entanto, é seguro assumir que quase todas as pessoas no planeta compreendem o valor do ouro. Isto é evidente no facto de as joias de ouro serem comuns em quase todos os países. Por outro lado, apenas uma pequena percentagem de pessoas entende o valor do Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin tem mais espaço para crescer do lado da demanda. E isso está relacionado à quarta métrica, que é a utilidade. Além de ser uma reserva de valor e historicamente usado como moeda, o principal caso de uso do ouro são as joias. Segundo as estatísticas, mais de metade da procura de ouro em 2021 veio de joias. Outras fontes sugerem que isto poderá representar até 80% da procura de ouro. O ouro também é usado na indústria, principalmente na fabricação de eletrônicos, equipamentos médicos, e até mesmo em peças de naves espaciais. As estatísticas estimam que cerca de 10% da procura de ouro provém da indústria transformadora, e muitos argumentam que esta percentagem aumentará devido à procura de energia verde. Agora, acredite ou não, mas o Bitcoin também pode desempenhar um papel no desenvolvimento da energia verde. Isso porque a mineração de Bitcoin pode ser usada para subsidiar projetos de energia renovável que, de outra forma, seriam econômicos. Agora, em termos da utilidade do Bitcoin em si, seu principal caso de uso é o envio de pagamentos digitais para quem você quiser e quando quiser. Isto parece tão simples, que é quase estúpido, mas é uma proposta de valor poderosa que se tornará mais valiosa à medida que os governos procurem controlar transações mais regulares. O Bitcoin também permite que você mantenha seu patrimônio fora do sistema financeiro de forma digital. Esta também é uma proposta de valor poderosa, porque tudo o que você precisa para proteger sua riqueza com Bitcoin é lembrar da palavra passe da sua carteira Bitcoin. Com essas informações memorizadas ou bem guardadas, ninguém jamais poderá tomar seus bens. Não apenas o Bitcoin, o ouro também permite manter a sua riqueza fora do sistema financeiro. A diferença é que isso é feito de forma analógica. Isto significa que é mais difícil armazenar, movimentar e também é mais fácil para as autoridades confiscarem. Isso se refere à quinta métrica, que é a regulamentação. Aparentemente nunca foi ilegal possuir ouro em qualquer país na história moderna com exceção à ordem executiva nos anos 60 que aconteceu nos Estados Unidos. Isto provavelmente ocorre porque é uma política impraticável que não pode ser aplicada. Hoje, não haveria base real para proibir o ouro porque não é exatamente visto como algo que seria usado no lugar da moeda fiduciária, e também nem seria um substituto ideal no mundo digitalizado de hoje. É fácil esquecer que a proibição do ouro nos Estados Unidos ocorreu numa altura em que as moedas nacionais ainda eram apoiadas pelo ouro. Por outro lado, seria relativamente fácil usar o Bitcoin em vez de uma moeda fiduciária. É provavelmente por isso que o Bitcoin enfrenta significativamente mais incerteza regulatória, incluindo um risco muito real de confisco. Ironicamente, a única coisa que protege o Bitcoin de uma repressão total é o fato de que o Bitcoin é muito volátil para substituir a moeda fiduciária.
O facto de o Bitcoin ter sido utilizado para atividades ilícitas no passado e supostamente estar a ser utilizado por estados sancionadores para o comércio internacional também não ajuda a sua posição regulatória. Se o uso de Bitcoin no comércio internacional se tornar mais comum e sua volatilidade diminuir, poderá facilmente ver uma ordem executiva própria. Nesse intervalo, os reguladores em todo o mundo provavelmente introduzirão regulamentações cada vez mais rigorosas em torno da compra e venda de Bitcoin. O ouro, por outro lado, não enfrenta esse tipo de restrições. Você não precisa de passar pelo processo de verificação de identidade para comprar ou vender ouro. Mais importante ainda, é muito difícil e em alguns casos, impossível rastrear transações físicas de ouro, mas com Bitcoin todas as transações Bitcoin podem ser rastreadas. E isso torna mais fácil para os governos restringirem o uso de Bitcoin de maneiras sem precedentes. Isso se refere à cesta métrica e à segurança. A segurança do Bitcoin depende de quantos computadores estão conectados à rede, ou melhor, de quanto poder de computação eles estão contribuindo. Quanto maior o poder de computação, maior será a segurança. Bitcoin é a rede de pagamento mais segura do mundo. O Bitcoin também é descentralizado, o que significa que esse poder computacional vem de muitos computadores diferentes em muitos países diferentes. De acordo com o jornal americano Bitnodes, existem mais de 47 mil nós Bitcoin em todo o mundo. Já o ouro é muito menos seguro e muito menos descentralizado. Para começar, o fluxo de ouro depende de cadeias de abastecimento físicas que podem ser facilmente interrompidas. Isso pode dificultar a compra e venda de grandes quantidades de ouro. Também pode levar a discrepâncias no preço do ouro entre regiões. Também é difícil para uma pessoa comum verificar se o ouro que possui é real. Tem havido muitos casos de ouro falso vendido a investidores. Às vezes parece tão real que nem mesmo os especialistas conseguem perceber a diferença. É por isso que muitos compradores de ouro optam por ouro de marca, que tem curso legal nos Estados Unidos. E isso faz com que essas marcas vendam o mesmo ouro mas com preços diferentes, uma vez que algumas casas de moeda são mais conceituadas do que outras. Dito isto, em sua essência, o ouro é verdadeiramente fungível. Isso contrasta fortemente com o Bitcoin, onde cada Bitcoin tem seu próprio histórico de transações. Um dia, isso poderá resultar em preços diferentes para moedas diferentes. Agora, a última métrica a considerar é a popularidade, ou melhor, as condições sob as quais cada ativo é considerado atrativo pelo investidor médio. Começando com Bitcoin, o Bitcoin é popular sempre que há um aumento na liquidez, também conhecida como oferta monetária. Isso ocorre porque o preço do Bitcoin tende a subir quando isso acontece. A sensibilidade do Bitcoin à liquidez é a razão pela qual ainda é uma reserva de valor, apesar de sua volatilidade. Mas não acredite apenas na minha palavra. De acordo com a Wikipédia, uma reserva de valor é qualquer mercadoria ou ativo que normalmente manteria o poder de compra no futuro. A ação do preço de longo prazo do Bitcoin está em linha com esta definição. No entanto, o mesmo não pode ser dito para a ação do preço de curto prazo do Bitcoin. No curto prazo, o Bitcoin tende a negociar em linha com ativos de risco, ou seja, ações de tecnologia, embora a forte correlação do Bitcoin com as ações possa não ser permanente. É possível que esta correlação enfraqueça quando os bancos centrais começarem a comprar Bitcoin em 2025. Agora, assim como o Bitcoin, o ouro tende a se popularizar quando há aumento de liquidez. Isto ocorre fundamentalmente porque ambos os ativos têm uma oferta fixa em comparação com as moedas fiduciárias. Ao contrário do Bitcoin, o ouro também tende a tornar-se popular quando há uma incerteza política e econômica significativa. Obviamente, não tem havido falta de incerteza política e econômica nos últimos anos. É por isso que as pesquisas do Google sobre como comprar ouro atingiram recentemente um recorde. Dado que estamos no meio de conflitos geopolíticos entre China, Estados Unidos da América e Rússia, o interesse no ouro provavelmente continuará a aumentar nos próximos anos. Ao mesmo tempo, os ativos de risco sofrerão devido a esta incerteza e isso poderá afetar o Bitcoin.
Mas o Bitcoin poderia se dissociar de outros ativos de risco quando todos perceberem que é a única moeda digital verdadeiramente neutra que existe. E poderia, portanto, tornar-se popular em tempos de incerteza, tal como o ouro. Então isso nos leva à grande questão desse vídeo. Ouro ou Bitcoin? Vamos considerar a ação do preço. A ação do preço do Bitcoin é incomparável, mas a evolução do preço do ouro é permanente, por assim dizer. Qual deles ganha nesta métrica? Depende se seu objetivo principal, se é obter ganhos absurdos enquanto você está vivo ou acumular um ativo que durará para sempre quando você morrer. Em teoria, a melhor estratégia seria obter ganhos absurdos em Bitcoin e acumular ouro. Na prática, porém, é quase impossível sincronizar o mercado, especialmente de um ativo tão volátil como o Bitcoin. Também não há garantia de que o ouro será uma reserva de valor adequada à medida que a tecnologia continua a avançar. Esta é uma referência ao fato de que a oferta de ouro não é fixada programaticamente como o Bitcoin. Claro, sabemos que existe uma oferta limitada de ouro na Terra, mas existe uma oferta virtualmente limitada de ouro no espaço. Se o seu prazo de investimento em ouro for de muitas décadas, estas novas fontes de abastecimento provavelmente serão exploradas. Não só isso, mas o Bitcoin tem muito mais espaço para crescer no lado da demanda. Como mencionei anteriormente, quase todas as pessoas vivas sabem que o ouro tem valor, mas apenas uma pequena percentagem está ciente de que o Bitcoin tem valor. Esta percentagem crescerá à medida que a quantidade de Bitcoin diminuir, continuando a ação de preços que vimos até agora. Entretanto, a procura de ouro continuará a aumentar à medida que aumenta a sua utilidade nas tecnologias da próxima geração. Os governos têm investido bilhões no desenvolvimento de microchips e soluções de energia renovável. A inteligência artificial também está apenas começando a decolar. A demanda por ouro na indústria pode disparar exponencialmente. Se isso acontecer, poderá muito bem haver um ressurgimento de regulamentações restritivas em torno do ouro. Como a luta do governo para garantir os suprimentos necessários para as suas ambiciosas iniciativas de desenvolvimento. Bitcoin é fácil de transportar e comprar e podes usar em qualquer parte do mundo que tem internet, mas o ouro é mais difícil de transportar e requer muito esforço para tirar de um país para o outro. E você, o que você acha? Comenta aqui embaixo se você tem Bitcoin ou ouro e deixa a tua opinião sobre o vídeo. E isso é tudo no vídeo de hoje. Se você aprendeu algo novo, me avise apertando o botão curtir. Se quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Melhor ainda, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam se atualizar. Nos vemos nos próximos vídeos, e um forte abraço.